No dia em que se completam 100 dias do governo Lula, o deputado federal Marcel Van Hatten listou, em uma live transmitida pelas redes sociais, mais de 100 ações catastróficas do governo petista. O deputado mostrou que Lula, além de descumprir promessas de campanha, faz o que acusou os adversários de fazerem, cria mecanismos de perseguição e censura e está propondo políticas que vão destruir a economia do país. O deputado apontou: Lula voltou à presidência com o objetivo de se vingar e não quer pacificar esse país porque seu discurso é de ódio e de rancor. E nós vamos combater isso aqui, continuar combatendo aqui na Câmara até que esse governo caia. O deputado acrescentou: não podemos admitir que um governo que vem cometendo crimes de responsabilidade continue a atuar aqui em Brasília. Como oposição, seremos firmes e fortes para que não se repitam mais 100 dias de tanta tragédia e catástrofe para o nosso Brasil. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom, pessoal, boa noite. Como prometidos, 100 dias de desgoverno Lula. Estou entrando aqui no Instagram para pegar o post com as mais de 100 ações catastróficas desse desgoverno do PT. E eu postei há pouquinho no Instagram. Então, cards com essas mais de 100 ações catastróficas. E confesso para vocês que quando eu comentei com a assessoria, tanto do gabinete como da liderança, que eu pensava como meta de tanta coisa errada que a gente já viu acontecer nesse governo, como meta procurar 100, ou seja, uma por dia, eu não pensei que teríamos de cortar do nosso post para caber nos 10 cards algumas dessas ações, porque passou de 100 e colocamos algumas então como extras ainda no final. É um absurdo. Eu convido você que está assistindo esta live, porque isso tudo tem que ficar registrado para a história do pior desgoverno que nós já tivemos no país. Já tivemos Lula 1 e 2, já tivemos Dilma 1 e 2 que sofreu impeachment, e os governos da Dilma então são de triste memória, tanto é que sofreu impeachment, e este consegue ser ainda pior do que tudo que aconteceu. Em 100 dias, um recorde de tantos absurdos. Não é à toa
que o pedido de impeachment de Lula, já protocolado na Câmara dos Deputados, recebeu tanta manifestação favorável da sociedade brasileira, inclusive de pessoas que votaram no Lula e hoje estão arrependidas. Então, aqui está a lista que nós colocamos nas redes sociais das mais de 100 ações nefastas, catastróficas do governo Lula, né? Começa com a primeira, que é a criação de novos ministérios, aumentou de 23 para 37, suspensão dos novos registros de armas e de registros de clubes de tiro, ao contrário do que dizia a lei em muitos casos, extinção da Secretaria de Acompanhamento Econômico, extinção da Secretaria de Desburocratização, extinção da Secretaria de Desestatização, Desinvestimento em Mercados, extinção da Secretaria de Alfabetização no Ministério da Educação, interferência da presidente do PT em questões do Poder Executivo, como pedido de afastamento de ministros e tentativas de desautorizar integrantes do governo, redução da desoneração de impostos federais sobre combustíveis, criação de imposto sobre exportação de petróleo. Eu só cheguei na 10ª, tá? Estamos no 10. Retirada dos poderes de regulação do marco de saneamento da ANA, passando para o controle político, isso por meio de medida provisória. Transferência do COAF do Banco Central para o Ministério da Fazenda. Retirada da BGF do programa de privatização. Cancelamento da liquidação da CEITEC por meio de decreto. Peraí que eu fiz um erro aqui. Retirada da EBC do programa de privatização. Retirada da Dataprev, da ECT, da Nuclep, da Serpro, da Conab, da PPCA, da Telebrás, isso tudo os programas de privatização e do programa de parceria de investimento, e eu cheguei apenas no 22º item. 23, sigilo sobre gastos de viagens do presidente Lula, que ele disse que era contra qualquer sigilo quando fosse do Bolsonaro, botou sigilo nas viagens dele. Decretos que acabam com o marco de saneamento agora, semana passada, e a gente está já com o PDL protocolado para reverter isso. Retorno à União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, que acabou esvaziada após líderes considerarem a Unasul simplesmente e excessivamente ideológica, não presta realmente para nada para relações internacionais, a não ser para fazer um clubinho de esquerda socialista e comunista, e o Brasil agora está dizendo que vai retornar à Unasul. O presidente da Apex difamou o agronegócio na China. A plataforma do governo federal contra fake news não tem critérios claros e serve para fazer propaganda do governo Lula. O desmatamento recorde no Cerrado no primeiro trimestre. O desmatamento recorde na Amazônia em fevereiro. Ataque à autonomia do Banco Central e ao presidente do Banco Central. E eu cheguei apenas no número 30 das 100 ações listadas aqui como catastróficas esse desgoverno Lula. Continuando, o combate à política de juros do Banco Central, a interferência na política de juros do consignado para aposentados, que acabou inviabilizando eles, inclusive nos bancos públicos, o retorno das invasões do MST, se a gente listar cada invasão já ia encher a lista também, retrocesso na lei das estatais para permitir indicações políticas, a reabertura da embaixada na Venezuela de Nicolás Maduro, o ditador venezuelano, a não adesão à declaração conjunta de mais de 50 países contra crimes do ditador Daniel Ortega da Nicarágua, a retirada da tramitação do PL de cessão de excedentes em contratos de partilha do pré-sal, a retirada de tramitação do PL que instituiu a Política Nacional de Longo Prazo, o desinteresse de prosseguir com a adesão do Brasil ao OCDE, o sigilo imposto às imagens do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, né? Não querem que a gente saiba o que realmente aconteceu no dia 8 de janeiro. Sigilo às imagens e agora pedindo para retirada de assinaturas da CPMI. Fim de precatórios para pagamento de outorgas e concessões, a revogação de resolução que inviabiliza desinvestimentos em refino, a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, da AGU, que na verdade é para ser contra a democracia e a favor do PT e do Lula, a retirada do Brasil do Consenso de Genebra, Aliança Internacional Anti-Aborto, as declarações sobre interferência no preço da Petrobras, algumas agora, ainda nos últimos dias, uso de linguagem neutra e antigramatical em comunicações oficiais, o negacionismo do governo Lula sobre déficit na Previdência, o arcabouço fiscal, que na verdade é um calabouço fiscal proposto pelo governo Lula, desastre para as contas públicas também, pedido de anulação de multas de acordo de leniência, número 50 apenas, pessoal, cheguei só na metade,
tentativa de reestatização da Eletrobras. Vamos seguir? Volta da voto de qualidade no CARF, proposta de moeda comum com a Argentina, o peso, né, argentino, que tem toda essa inflação para puxar de uma vez o real para baixo, que já vem em alguns momentos registrando as maiores desvalorizações dentre todas as moedas do mundo sob o governo do PT. A Dilma na presidência do Banco do BRICS, preciso dizer alguma coisa, presidente de banco que não sabe nem fazer conta simples, né? 7 mais 4, quanto dá? Segundo a Dilma, dá 13. Orçamento secreto 2.0, tava tudo errado com o orçamento secreto, eu também fui sempre super contrário, e aí o Lula foi lá e turbinou o orçamento secreto, que ele disse que era um ataque à democracia, que era um absurdo. O ministro do Lula sugeriu que os Correios poderiam substituir o Uber, caso a empresa resolvesse sair do Brasil. A proposta de passagem aérea de R$200 para beneficiar quem ganha mais de R$6 mil do serviço público. É mais uma coisa que Lula fez para agradar quem? Os pobres? Não. Para quem já ganha muito mais do que a média da população brasileira, que ganha em torno de R$2 mil por mês em média. Essa é a média salarial da população brasileira. Número 57, proposta de elevar a meta de inflação. 58, negar-se a assinar declaração da cúpula pela democracia que condena a Rússia. 59, proposta de regular as redes sociais. 60, o PT e Lula contra a educação, suspendendo a importante reforma do novo ensino médio. Lula propagou fake news no exterior, no Uruguai, chamando impeachment de golpe. Inclusive nosso colega Sanderson decidiu pedir o impeachment do Lula em virtude disso. Já é motivo por estar divulgando mentiras a respeito do nosso país no exterior. Lula ignorou o aviso sobre a possibilidade de ataques no dia 8 de janeiro. A notícia de que há uma ministra de Lula envolvida com milicianos no Rio de Janeiro. Ministro indo a evento particular de cavalos com avião da FAB. Sigilo às visitas no Palácio da Alvorada. Mais um sigilozinho aí, o Lula que era contra sigilos, agora está a favor de todos. Acusação de armação de Moro, no caso do PCC, que inclusive ensejou o nosso pedido de impeachment. É uma das maiores motivações para pedir o impeachment do Lula, afinal está intervindo nas relações entre executivo e legislativo e caçoando do trabalho sério de juízes, policiais federais, promotores, enfim, tanto aqueles que descobriram esse ardil contra Sérgio Moro, sua esposa e outras autoridades da República. Constrangeu parlamentares a retirarem as assinaturas da CPMI do dia 8 de janeiro. A escolha de sindicalista para gerir a Previ. O Edgar Preto, que foi indicado para presidir a Conab e que atuou quase 3 meses de forma irregular, sem estar nomeado, e é ligado ao MST. Número 70, e olha como estou tendo que ler rápido para pelo menos terminar essa live num tempo razoável e todos vocês terem uma ideia das 100 ações catastróficas desse governo em 100 dias. O déficit das contas públicas em fevereiro é o maior desde 1997. 71, proposta de taxar apostas eletrônicas. Afinal de contas, taxar é com o PT, pode ver, logo vão querer taxar o nosso Pix. Afinal, também, número 72, já estão querendo taxar a Shein e a Shopee, né? Perda de valor das estatais desde a eleição do Lula. Compra de imóveis de luxo pro Alvorada, pro Lula viver bem lá, sem licitação. Lula afirma que vai ignorar a lista tríplice da PGR depois de criticar Bolsonaro por fazer o mesmo. Considera indicar Zanin, seu advogado, no caso da Lava Jato, ao STF. Esse também é um dos maiores absurdos. 77, retorno do Mais Médicos, sem fortalecer o Médicos pelo Brasil, com possibilidade de mandar dinheiro para Cuba. 78, contratação de cisternas sem licitação. 79, olha, um absurdo internacional. Lula sugerindo que a Ucrânia passasse definitivamente a Crimeia, que é dela, para a Rússia. Olha, é um absurdo. Número 80, ameaça de revogação da reforma trabalhista. 81, ameaça de retorno da reforma do imposto sindical. 82, desprezo aos empresários ao afirmar que não trabalham. 83, Lei Rouanet voltando a financiar artistas ricos e famosos.
84, Ibovespa com pior desempenho em 22 anos. 85, proposta do fim do saque aniversário do FGTS. 86, proposta de retorno da exigência de visto para os Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão, prejudicando o turismo no Brasil. 87, proposta de renovação de frota de veículos com uso de dinheiro público. Colocar dinheiro do povo para subsidiar carro novo. 88, indicação de Aloysio Mercadante para o BNDES. 89, intenção de voltar a usar o BNDES para financiar obras em países vizinhos. Já assinamos uma PEC para impedir que qualquer financiamento estrangeiro seja autorizado sem que passe antes pelo Congresso Nacional. 90, indicação de Jean Paul Prats para a Petrobras, apesar de haver conflitos de interesse. Ele é senador que tem empresas no setor. Mais um claro desrespeito à lei das estatais. 92, governo Lula trabalha por reforma tributária com aumento de impostos. Reforma simplificando? Ok. Sem aumento? Ok. Mas com aumento? Jamais de impostos. Uso indevido da TV Brasil pela primeira-dama Janja. 93, proposta de acabar com a diretoria de governança e conformidade da Petrobras, afinal, transparência em estatal não é o que o PT quer. 94, a CGU, a Controladoria Geral da União, que hoje quem controla é o Bessias. A CGU do Lula dilui o setor de combate à corrupção. 95, saída do cadastro ambiental rural do Ministério da Agricultura para o Ministério do Meio Ambiente. 96, saída da Conab e INCRA do Ministério da Agricultura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. 97, taxa de desemprego voltando a subir. 98, proposta de usar a estatal do pré-sal para financiar refinarias e gasodutos inviáveis com dinheiro público. 99, revogação de portaria que obrigava profissionais da saúde a comunicar casos de aborto ilegal à polícia, sem Lula assinando acordo com imprensa estatal da China. E agora está justamente viajando para lá com uma comitiva durante essa semana. Vai se encontrar, será com Dilma Rousseff? Mandou ela para a China? Será que está com saudade? Será que vai ver ela? Já mandaram ela para longe, imagino que não seja esse bem o interesse. E aí nos extras aqui, que nós fizemos questão de incluir, e depois a gente pede para você comentar e colocar aquilo que nós esquecemos, porque certamente nós esquecemos muita coisa. O Lula, ministro do Lula negociando com criminosos do MST. Em festa petista, 102, Lula exalta José Dirceu por sua solidariedade. 103, Lula não apresentou política para a educação no Brasil que seja efetiva, não apresentou política efetiva para a saúde. 105, não apresentou para a segurança pública. 106, não apresentou para a economia, só um arcabouço que é um calabouço absurdo. 107, Lula voltou à presidência com o objetivo principal: se vingar de todos os brasileiros, e não quer, 108, pacificar o país, porque seu discurso é de ódio e rancor, e nós vamos combater isso aqui, continuar combatendo na Câmara dos Deputados até que esse governo caia, porque esse governo não é legítimo pelo que tem feito, não é legítimo pela forma como chegou ao poder, que foi um absurdo que nós todos pudemos presenciar, e não podemos admitir que um governo que vem cometendo crimes de responsabilidade continue a atuar aqui em Brasília, e nós, como oposição, seremos firmes e fortes para que não se repitam mais 100 dias de tanta tragédia e catástrofe no nosso Brasil. Seria essa a nossa lista, tá aí para todo mundo compartilhar. Quais outros desastres do governo Lula você se lembra? Comenta aí no nosso post. E não vamos deixar que a história registre esse que é o pior momento da história política do Brasil. Fora Lula, fora PT, nós vamos, como oposição, até o fim, para que o Brasil volte a ter, de fato, esperança e amor, e não essa esperança e esse amor que, na verdade, são ódio e rancor que o PT espalha por aí. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos por terem me acompanhar nessa live e por darem tanta força ao longo desse mandato para a gente poder, de fato, mudar o nosso país para melhor. Valeu! Tchau, tchau!